Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é teu irmão em Cristo, Misael Lopes. Nós estamos aqui hoje para mais um importante conteúdo do nosso curso bíblico Bíblia Descomplicada. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre José. José que é o protagonista de uma das mais lindas histórias da Bíblia Sagrada. José ele vai ser usado por Deus para ser uma ponte de transição, né? Uma ponte de transição. A partir de José, o pai e os irmãos vão descerem, totalizando aí 70 almas para o Egito. E a partir dessas 70 almas, Deus vai dar um crescimento exponencial para esse povo que vai formar uma nação poderosa, conforme Deus havia prometido para Abraão, que faria dele uma poderosa nação. Que os descendentes de Abraão seriam escravizados em uma terra estrangeira que não era deles, mas depois de 400 anos, o Senhor os visitaria, 430 anos, o Senhor os visitaria, os tiraria dali, né, já estando em um grande número. Então eles chegam ali em 70 almas e vão ser forjados por Deus, saindo dali em multidões, né? Embora eles vão crescer em um ambiente bastante hostil, de bastante conflitos, mas isso deixa-nos a lição, né? Que perseguição e sofrimento, desafio nunca pararam o crescimento do povo de Deus. Então vejamos, José ele vai ser o 11º filho de Jacó com Raquel, que era a esposa amada, favorita, né? E o nascimento de José vai marcar o fim de um ciclo de esterilidade na vida de Raquel, pois Raquel orava ao Senhor para que Deus abrisse a madre. Chega o dia que Deus se lembra de Raquel, abre a madre de Raquel e ela vai dar à luz José. Quando ele nasce, o nome de José é dado e ela louva ao Senhor a partir do nome de José, falando assim: que o Senhor acrescente outro. E infelizmente sabemos que quando esse outro filho nasceu, Raquel veio a morrer. Mas o nome de José significava exatamente isso, fazia apontamento para acréscimo, né? Então José ele vai começar a protagonizar a história a partir do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro do Gênesis. Aos 17 anos ele aparece apacentando o rebanho do seu pai com seus irmãos, né? Um belo dia, Jacó chama José e dá a ele uma ordem, fala: olha filho, vai ali até a cidade de Siquém, onde seus irmãos estão pastoreando os rebanhos, e traga notícia para mim. Só que vale a pena ressaltar que José ele já não era muito bem visto pelos irmãos. Os irmãos não tinham uma simpatia por José, exatamente pelo fato de perceberem que Jacó nutria um favoritismo, né, por José, o que era evidenciado numa túnica que foi dado a ele. E aquela túnica ali fazia um apontamento de que Jacó de fato queria fazer de José o seu principal herdeiro. Então existia ali um ambiente bastante conflituoso, né? E no fogo da ira dos irmãos contra José, o fogo foi se acrescendo à medida que José teve sonhos que contou aos seus irmãos, né? Os sonhos dos feixes de trigo dos irmãos se dobrando diante do feixe de trigo dele, né? Depois ele sonha com o sol e a lua e mais 11 estrelas que se inclinam diante dele. Então vejamos, nós estamos falando de um tempo onde as relações já não andavam tão bem diante daquele ambiente. Então José ele vai ser enviado pelo pai. Ele parte da cidade de Hebrom, onde eles residiam, e vai para Siquém. Chegando lá, ele não acha os irmãos, e um homem informa para José que eles foram para Dotã. E é interessante que de Hebrom até Siquém eram aproximadamente 80 quilômetros, ao passo que de Siquém até Dotã eram aproximadamente 17 quilômetros. Mas há um fato providencial aqui. E qual era o fato? Dotã, pelo fato de ter um grande abastecimento de água, era uma rota por onde passavam muitas caravanas que se dirigiam ao Egito. Então, se os irmãos de José tivessem tentado contra a vida dele em Siquém, possivelmente não era uma rota por onde não era uma rota por onde iriam passar caravanas. Então ali em Dotã foi um local onde facilitou muito, né, que José fosse levado pelo fato exatamente desse grande abastecimento de águas, facilitava as caravanas passando ali, o que não teria em Siquém. Então em Dotã ali foi providencial, porque ali passava muitas caravanas e facilitou o acesso, né, de José ao local onde Deus o estava esperando. Os irmãos, por inveja, né, por não gostarem, por nutrirem aquela raiva por conta dos sonhos, da túnica, eles jogam José em uma poça, em uma cova seca, sem água,
quando veio uma caravana de ismaelitas que desciam ao Egito levando especiarias, eles pensam assim: não vale a pena matarmos o nosso irmão, vamos matar aqui um animal, nós vamos sujar a túnica dele no sangue, levamos para o nosso pai e falamos que uma besta fera o matou. Então eles vendem José para essa caravana de ismaelitas e eles o conduzem ao Egito. Chegando lá, Potifar o compra. E quando ele chega, no caso José, até o palácio de Potifar, que era capitão da guarda de Faraó, o Senhor vai ser com José. O Senhor vai dar a José graça diante dos olhos de Potifar. Onde ele põe as mãos, o Senhor prospera, abençoa. E Potifar vai dar as chaves de sua casa nas mãos de José. Todavia, José era um homem de aparência, né? Ele era um homem formoso. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar coloca os olhos sobre José e intenta se deitar com ele. Mantendo então a sua fidelidade, José fala: não, eu não vou pecar contra Deus. Não vou pecar. O que ele faz? Num determinado dia, quando ele estava exercendo suas atividades, a mulher vai para cima dele na tentativa exatamente de se deitar com ele, de cometer uma imoralidade. José deixa a túnica, né, nas mãos da mulher de Potifar e dirige, né, e vai para fora, ele foge. E aí ela cria uma calúnia, falando que José tentou assediá-la. Diante dessa calúnia, Potifar acredita e manda José para a casa do cárcere, onde ele vai se tornar agora um carcereiro, mas até ali Deus dá graça, né, para José diante do carcereiro. E numa determinada ocasião, providencialmente, né, dois funcionários da corte do palácio ali de Faraó descem para lá, o padeiro e o copeiro, e numa determinada noite eles têm um sonho. Deus inspira José a interpretar aqueles sonhos da maneira como acontece a interpretação. Sucederam os fatos, pois o copeiro foi restituído ao seu cargo. Não vou entrar aqui nos pormenores dos sonhos, porque eu acredito ser do conhecimento dos irmãos. Nós, na verdade, vamos fazer aqui da maneira mais simplificada. José, ele vai interpretar os sonhos do copeiro, falando que ele seria restituído a seu cargo na corte, né? E ao padeiro que ele seria executado depois de 3 dias. E assim acontece. Os anos vão se passar. E quando José estava aproximadamente com seus 30 anos de idade, o faraó ele vai ter um sonho que deixa ele perturbado, não tem ninguém lá no palácio que pudesse dar a ele a interpretação. E o copeiro naquele momento se lembra: olha, quando eu estava lá no cárcere, um jovem hebreu, eu tive um sonho, ele interpretou e da maneira como ele interpretou aconteceu. O Senhor me restituiu ao meu cargo e eu aqui estou. Então, diante disso, percebe como que Deus ele vai criando elos, né? O momento de ser lembrado sempre vai chegar. Deus sempre vai criar uma situação, um cenário para que aquele sobre quem reside um propósito seja lembrado. Então, naquele momento ali, José é chamado diante do faraó. Depois de interpretar os sonhos, os irmãos também sabem sobre o sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas boas, cheias, e das 7 espigas queimadas pelo vento oriental, cada qual representando aí seu ciclo, 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez. José ele vai interpretar na íntegra. O faraó vai ficar muito agradado, né? vai ficar muito satisfeito do sonho, da interpretação, e ele vai falar: olha, coloca esse menino aí para governar sobre todo o Egito. E eu quero destacar um ponto aqui interessante, que eu fiz uma anotação, porque José ele vai chegar a um ponto muito alto de governo, né, na terra do Egito. E não era costume dos egípcios concederem a um semita um cargo como José, né? Na verdade, isso não tem nem precedente, né? Somente egípcios assumiam cargos na corte egípcia. O que acontece é que na época que José ele vai chegar para governar sobre o Egito, o país estava sendo governado ali por faraós ixos e não faraós egípcios, né? Quem eram esses ixos? Era uma tribo semita bastante violenta, nômade, né? Que eles vieram da Ásia, invadiram e conquistaram ali o Egito por volta do século 17 a.C. e vão governar dentre os anos aproximadamente de 1750 até 1550 a.C., quando uma nova dinastia de faraós egípcios novamente toma ali o poder, né? E isso explica porque é que eles vão dar a José, que era, digamos, um estrangeiro, né? Eles, sendo semitas, estariam dispostos a colocarem um estrangeiro, né? José, para ocupar uma posição tão elevada quanto esta,
no governo, né, do Egito. Então, assim, o que seria, na verdade, inviável, né? Inviável se houvesse ali uma dinastia por faraós egípcios, né? Então isso explica, na verdade, até o porquê depois de ter surgido um novo faraó que não conheceu a José, né? Esse faraó que não conheceu José era exatamente o primeiro de uma nova dinastia de egípcios, né? Que após a expulsão dos íxios, eles subjugaram a todos os aliados daquela dinastia, inclusive os hebreus, né? Então, assim, José, ele vai ter ali toda a sua história, né? Ele traz para nós toda uma história de superação, pois até ele chegar aí nesse posto de um alto governante no Egito, ele vai passar pela decepção da traição, da deslealdade, da falta de reconhecimento, e todavia a fidelidade de José no Senhor leva ele a galgar postos grandes, elevados, né? E por meio de José ali, o Senhor vai trazer ali toda a família dele para um local onde o Senhor vai dar forma e fazer eles crescerem, né? Então, a partir ali, depois que José ele veio a morrer, né, a história não para, né? Ali já estando instalados na terra de Gósen, ele vai ser mumificado, né, embalsamado, e os egípcios vão prantear José, vão chorar por ele, mas a descendência, a história vai continuar com a prole, com a descendência dele, e nós somos sabedores de que Deus ele não perde o controle da história. Quando da saída dos egípcios, né, ou melhor, dos hebreus da terra dos egípcios, Moisés se lembra dos ossos de José, pois ele pediu para que quando eles saíssem dali, eles não o deixassem ele, né, mas para que ele fosse junto. E Moisés, né, ele conhecedor desse pedido de José, exatamente no período da libertação, ele vai pegar os ossos de José e levar também junto com eles, né? Então, eu quero deixar aqui uma lição para todos nós. Mesmo diante de todos os açoites que a vida nos que a vida nos dá, nós precisamos aprender com José uma lição importante. Deus ele sempre tem o seu caminho, ainda que na tormenta, para chegar ao lugar do propósito que ele tem estabelecido para cada um de nós. Na verdade, você não está esquecido, nós não estamos esquecidos. O que Deus está fazendo é nos forjando para que por meio de nós um poderoso projeto tenha continuidade. Então que Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus e até a próxima aula em nome de Jesus.